Meus irmãos, muita paz. Chico Xavier dizia que toda mãe tem um canto no céu, e se ela for professora, tem 2 cantos. Né? Meus irmãos, notícias do Tratado do Evangelho. A cada semana nós temos notícias, o livro já está em quase todos os estados brasileiros. Até o final do mês de novembro, a obra estará em todas as federações espíritas do Brasil, até o final de novembro. A segunda edição, de 1.000 exemplares, já esgotou. E agora vamos pensar numa terceira edição. Mas eu gostaria, dentre as notícias em relação ao tratado, que a Marisley lesse uma mensagem, um zap, que ela recebeu da Federação Espírita de Alagoas. Ela vai ler o que um irmão daquela federação falou a respeito do trabalho. Irmãos e irmãs, boa noite. Bom, é breve. Ele contou o seguinte: quando eu trabalhava na Fraternidade Espírita Chico Xavier, lá em Alagoas, tive um desdobramento com 3 livros que a espiritualidade superior pedia para eu estudar. Isso há 8 anos. No desdobramento, eu memorizei as capas dos livros. Quando o Tratado dos Evangelhos aqui chegou, que eu abri a primeira caixa, foi um impacto muito grande. Veio na hora a lembrança do dia do desdobramento. Foi instantânea. A mesma capa que vi em sonho. Vou começar a ler neste final de semana e já vou começar a divulgar. Isso é coincidência? Acho que não. Eu vi nitidamente os livros. Você fala da primeira capa. O primeiro... Peraí. Então, era uma sequência de 3 livros. O primeiro, então, era o Tratado dos Evangelhos. O segundo livro, Mediunidade para Entender e Refletir. E o terceiro, ele não se lembra. Então, são algumas coletâneas que eu vou fazendo, das notícias que voltam. O senhor Newton, lá da Federação Espírita de Alagoas. Ele teve uma visão de 3 capas. A primeira foi da mediunidade, e a segunda que foi do tratado. É impressionante. Quando nós pegamos realmente no livro, quando esse livro ficou pronto, na primeira edição, eu tinha uma impressão de que eu já conhecia essa capa, já conhecia do jeito que ficou. Quando a capista pensou em colocar uma foto de Jesus na capa, eu disse, não, põe dentro do livro. Parece que a capa não teria que ter foto, a não ser foto do autor na contracapa, já que o livro não tem orelha. Então, eu disse para um amigo nosso, de uma das federações espíritas do Brasil, que é necessário que essa obra cresça e apareça, e o autor desapareça, para que ele não atrapalhe com a vaidade, não atrapalhe gabando demais o livro, porque realmente é difícil nós fazermos um trabalho desse, uma pesquisa dessa, e recebermos da espiritualidade o presente. Isso foi um presente, de elaborar um trabalho com muita ajuda espiritual, e depois nós não falarmos bem do trabalho. Eu considero esse livro um trabalho poderoso, e que precisa ainda da ajuda nossa, não só do autor, mas a ajuda dos espíritos encarnados dessa época. Essa geração precisa ajudar a divulgar esse trabalho, para que ele prossiga nas gerações posteriores. Provavelmente essa geração não vai se interessar muito por esse livro. Talvez não, mas seus filhos, seus netos, bisnetos, eles estudarão de forma mais aprofundada e escreverão, complementarão ainda mais esse trabalho. Essa geração ainda está muito marcada
por uma série de fatores, mas que bom que nesse momento histórico, nesse momento, no Brasil, nessa geração, a obra apareceu. Se apareceu é porque nós temos o privilégio e, ao mesmo tempo, o dever de divulgar todo o trabalho. As editoras queriam publicar esse livro em forma de volumes, mas logo eu pensei, como? Alguém quer ler? Eu quero ler a respeito da parábola do bom samaritano. Em que volume está? Volume 1, 2, 3, 4? Queriam em 4 volumes. A segunda edição dessa obra, ela tem o glossário completo, o índice remissivo completo e a cronologia completa. A cronologia, o índice e o glossário que estão no tratado também estão no livro dos Evangelhos. Quem tem o livro dos Evangelhos e a primeira edição desse livro não precisa comprar a segunda edição, porque o índice remissivo que está no livro dos Evangelhos serve perfeitamente para esse trabalho. Não tem problema. Então, a segunda edição ela veio melhorada, ela veio ampliada, mas o conteúdo é o mesmo. Passou por uma revisão, mais uma revisão, e provavelmente a terceira edição vai passar mais por algumas pequenas revisões. E é bom que assim seja, porque fazer alteração enquanto o autor está encarnado é fácil. Depois que o autor desencarna, ninguém quer mexer no livro. Não, deixa aí, porque ninguém quer assumir a responsabilidade. Então, eu acredito que pouca coisa vai ser acrescentada na terceira edição. Acredito que essa segunda edição é quase que a definitiva. Mas quem tem a primeira edição não precisa comprar a segunda, a não ser que seja para passar de presente. Para Natal, é excelente presente. Não é? Excelente presente. Então, apenas com o livro dos Evangelhos, pegando o índice, a cronologia e o glossário que se encontram no tratado, basta. Essa primeira edição tem 792 páginas, a segunda edição tem 864 páginas. E, na segunda edição, já temos lá, colocamos os 2 maiores distribuidores, que é a livraria Castro Alves, daqui do Radiação Espírita, e a editora Boa Nova, de Catanduva. Então, na segunda edição, tem o telefone daqui e o telefone de lá. Ou seja, colocamos como as 2 referências para divulgarmos esse trabalho. Muito bem. Na quinta-feira passada, estava em frente de uma faculdade e vi um professor saindo do estacionamento. Olhei para ele de longe e pensei, ali vem um grande homem. Não existe prece maior do que pensarmos bem de alguém. Mas eu pensei bem de alguém que realmente merecia. Ali vem alguém que é um grande homem. E eu contei para ele. Falei para ele sobre o que eu havia pensado nele quando ele saía do estacionamento. Ele veio até mim e depois que ouviu aquilo, contou uma história. Ele ficou órfão de pai e mãe aos 8, 9 anos, devido à enfermidade, doença de Chagas. E a criança foi morar com os irmãos mais velhos. Ele era o irmão caçula. E aquele menino cresceu, sem pai, sem mãe, com o amparo dos irmãos. Ele conta que com 11 anos, 10 anos, 11 anos, ele foi trabalhar na roça, capinando. E ganhava um salário. Comia uma comida, ele falou, em arroz, com ovos. E um dia, depois de uma semana de trabalho, ele pensou, eu não posso ficar aqui. E chamou o patrão e disse, olha, gostaria que o senhor contratasse outra pessoa, porque na próxima semana eu não virei. E o patrão, mas você tem que trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você tem. Aí ele falou, não, eu quero voltar para a escola. E ele voltou para a escola na segunda-feira, procurou a diretora e pediu à diretora,
professora, qual é a disciplina ou a matéria mais difícil que tem aqui? A professora disse, matemática. Então, eu gostaria que a senhora me desse alguns livros de matemática, para que eu pudesse estudá-los. A professora providenciou. E ele entrou na turma. Quando chegou o momento da aula da matemática, o professor de matemática disse assim, você sabe mais matemática do que eu. Por que você não dá aula em meu lugar? Eu vou falar com a diretora. Porque, naquele tempo, não existia um professor. Era aquele aluno mais desenvolvido que dava aula para os outros. E esse professor de matemática não gostava da matemática, ele gostava de história. Então, tudo certo, ele voltou para a história e o jovem, o menino, resolveu ministrar aula de matemática sob a insatisfação dos seus colegas. Ele acabou de chegar, agora já vai ser professor de matemática para nós. E ele passava a receber o salário que vinha no contra-cheque do professor, porque ele tinha apenas 11 anos, e recebia muito mais do que quando trabalhava na lavoura. Muito bem, esse menino cresceu. Esse menino hoje tem 54 anos. Há mais de 40 anos que ele é professor. Excelente advogado na área penal. Excelente professor, unânime. Todos os alunos gostam dele. Professor de direito. Tem 2 filhas que fazem medicina. E esse advogado, eu disse para o meu filho, cola com ele, porque ele é um mestre. Cada vez que eu me aproximo dele, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, eu aprendo com ele. Conhecimento. Aquele menino buscava conhecimento. Se ele permanecesse ali na roça, capinando, ele seria dono de fazenda, como ele é dono de fazenda hoje. Mas ele seria dono, talvez, de mais fazendas. Ele iria estudar a natureza, iria estudar o que plantar, iria estudar o que cultivar. Ele não seria uma pessoa que iria apenas capinar a terra, porque ele buscou conhecimento. Eu quero, professora, qual é a disciplina mais difícil? Eu quero aprender o que há de mais difícil. Porque depois eu perguntei, mas no dia seguinte, por que o senhor queria, professor, a disciplina mais difícil? Porque nada era mais difícil do que o que eu estava fazendo. Então, qualquer coisa difícil era mais leve do que o que eu estava fazendo. 54 anos. Um ser humano que é digno da nossa admiração. Mas ele buscou o conhecimento e se apaixonou por ele. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sócrates disse, conhece a ti mesmo. Todos os mestres falam em caminhos do conhecimento. Caminhos para se conhecer, caminhos para conhecer a ciência em seus diversos meandros. Quando nós estudamos os tipos de conhecimento, nós aprendemos que há um tipo do conhecimento empírico, científico, filosófico e teológico. O conhecimento empírico é o conhecimento superficial e também o conhecimento da experiência. O conhecimento científico é o conhecimento sistematizado, aprofundado. O cientista sabe tudo de quase nada. E o conhecimento filosófico é um conhecimento diferenciado, porque o filósofo sabe tudo, ou melhor, sabe nada de quase tudo. Quando a gente lê uma enciclopédia, sabe nada de quase tudo. Mas quando a gente pesquisa a respeito de algo e se aprofunda, ele se torna um cientista. E o que é o conhecimento teológico? É o conhecimento revelado, intuído, inspirado.
Conhecimento de Albert Einstein. Sabe, mas não sabe porque sabe. Sabia que o universo era curvo, mas não sabia o porquê. Desenvolveu a teoria geral da relatividade, mas não soube explicar pelas vias da matemática, a não ser através de sua esposa, que era matemática, que transformou em equações aquilo que seu marido concebeu pela inspiração, pela intuição. Einstein se imaginou viajando pela velocidade da luz e ali começou a pensar na velocidade da luz, na dinâmica do espaço e do tempo. Ele se apaixonou por isso, tinha 30 e poucos anos. Meus irmãos, nós falamos muito em evolução espiritual, falamos muito em reforma íntima, falamos muito em conhecer, mas não falamos numa coisa, porque nós não fomos treinados para isso, em se apaixonar pelo conhecimento ou pela busca do conhecimento. Se alguém disser, leia um livro de 800 páginas, a gente vai dizer, não, dá um tempo. Mas se seu amor viajar para o Japão e escrever uma carta de 1000 páginas, e se você estiver apaixonado, você lê, para tudo para ler a carta de 1000 páginas. Para tudo, arruma até um atestado médico. Essa semana eu não posso, porque eu tenho que ler a carta de 1000 páginas. O que nós fazemos com as nossas crianças? Menino, fica aí, vai estudar. O estudo virou castigo. O livro bom é o livro que o professor indica, e não o livro que o menino sentiu atração pelo conhecimento. A busca pelo conhecimento virou um castigo. Mas isso é cultural. É um castigo. Mas o que o menino precisa, ou a criança, a menina precisa? Tentar encontrar o seu caminho, a sua paixão. Ontem eu vi no programa Prelúdio da Rede Cultura, uma criança de 13 anos tocando piano, com a maior desenvoltura, e tirou nota 9 de todos os grandes mestres que estavam ali, julgando. 13 anos tocando como 30, 40, 50. Quando a gente se apaixona por um conhecimento, essa paixão nos acompanha em inúmeras encarnações. E aí surge a pergunta: qual tipo de conhecimento que nos leva à paixão? Qual é a nossa paixão? Foi uma paixão que fez nós escrevermos esse trabalho. Não tem segredo. O segredo é, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E também onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E o maior tesouro do espírito, para que ele possa evoluir intelectual e moralmente, é o tesouro do conhecimento, em busca da verdade. E qual é a verdade que nos interessa? Qual é a verdade que nos atrai? Ou seja, para o biólogo, a verdade que o atrai é tudo que diz respeito à biologia. Para o engenheiro, para o historiador, para o sociólogo, para o teólogo, para o antropólogo, qualquer que seja o caminho da ciência que toca o coração, nós chegaremos até Deus. Quando nós passamos o dia inteiro e fechamos os nossos dias e nos perguntamos, aprendi o que hoje? E a resposta for, não aprendi nada, nós não vivemos aquele dia. Muitas vezes a rotina, o estresse, nos impedem, são obstáculos que nos impedem buscar o que nós gostamos de aprender, o que nós gostamos de ouvir. Eu sou um professor que gosto muito que os alunos assistam minhas aulas com os celulares ligados, enquanto que os outros pedem, desliga o celular. Eu falei, ligados todos os celulares, todos. E gosto que faça consulta com o celular também. Enquanto os coordenadores me chamam a atenção, professor, não pode consultar celular. Eu falei, tudo bem.
Aí, já que não pode consultar, não pode. Mas eu penso, o juiz consulta, promotor consulta, advogado consulta, todo mundo consulta, menos o estudante de direito. Tem que ter a lei memorizada. Não pode consultar nada. Mas como é bom falarmos uma coisa e o aluno dizer, ó, professor, o que você está dizendo está aqui, ó, realmente é isso aqui mesmo. Ele está lá pesquisando o que o professor acabou de falar. Ele está fixando, ele está buscando o conhecimento. E o que ele vai ler ali daquele celular, o que ele vai ler, vai ficar mais nele impregnado do que o que eu disse. Meus irmãos, por que a verdade liberta? A verdade liberta, ela nos liberta da ignorância, ela nos liberta de muitas coisas, mas principalmente da estagnação espiritual. A verdade nos impulsiona, ela nos alegra, ela nos motiva. A verdade não é um castigo. A verdade é o maior motor que nós temos para evoluir. A verdade. Agora, a busca por essa verdade, que é o conhecimento, a busca pelo conhecimento dessa verdade, faz com que o espírito supere as suas angústias, supere as suas tristezas, supere a depressão. Supere a si próprio a cada dia. Então, estamos falando aqui de paixão pelo conhecimento. Imaginemos Michelangelo, quase que toda a sua vida, olhando para o teto, para pintar a Capela Sistina. O escultor, o pintor, o musicista, o professor que alfabetiza, que ensina como fazer, cada um vai encontrar o seu caminho. Cada um vai encontrar o seu caminho. Cora Coralina era excelente poetisa e espírita, mas com a mesma maestria que escrevia, também fazia seus doces. Ou seja, não era uma doceira qualquer, era uma apaixonada pelo doce que ela fazia. Então, quando nós encontramos paixão por aquele objeto do conhecer, por aquela verdade que está em nosso caminho, nós passamos a viver. Viver de verdade. E não viver a vida que os outros querem que nós vivamos. E não viver a vida que os livros dizem, ou que as pessoas comentam. Por exemplo, conhecer Deus. Acreditar em Deus porque os livros falam, ou porque os sacerdotes pregam. Não é o Deus que o Pai quer que nós o conheçamos. Nós temos que experimentar Deus. E através dessa experiência, confirmar o que está escrito, confirmar o que está sendo dito. Por isso que um dos princípios da investigação, do conhecimento, é duvidar das próprias convicções. Nós vamos acreditar em Deus, não porque alguém falou, porque se alguém falou, e se alguém nos decepcionar, vamos parar de acreditar em Deus. E se nós observarmos os autores das Escrituras e suas fragilidades, Moisés mandou matar muita gente. Então não vou acreditar nos 10 mandamentos, porque Moisés mandou matar muita gente. Já para de acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus através da experiência, de ver as estrelas, de sentir o sorriso de uma criança, de sentir o amor por seu filho, por um ente querido. Nós vamos acreditar em Deus quando nós buscamos a causa de tudo que existe que não é obra do homem.
e nós vamos dizer, não tem como não acreditar. Quem causou tudo isso? Que inteligência fantástica! Quantas galáxias! Ciência é a arte de se conhecer Deus através da sua criação. Estrelas, galáxias, planetas, flores, infinitas espécies, inteligências prodigiosas, musicistas, a arte, a ciência, a filosofia, tudo contribuindo para que nós sintamos Deus. E quando nós sentimos Deus, através da sua criação e através de nós mesmos, porque Ele também penetra em nós, estamos mergulhados nele. Não existe Deus transcendente fora da sua imanência. Ele é tão grande que Ele se envolve em tudo, e a nossa imaginação não pode nem perceber. Aí sim, nós acreditamos, e mais do que isso, nós sentimos Deus. Nós não falamos mais, Deus, eu creio em Ti. Deus, o Senhor é. Como Isaac Newton, o maior gênio da humanidade, o maior gênio científico da humanidade foi Sr. Isaac Newton. E de 100% que Newton escreveu, 90% foi teologia, foi defendendo a ideia da existência de Deus. E ele dizendo, Deus não é Deus, porque para ser Deus teria que ter súditos, servos, e confirmando que Deus é o Pai, que Deus é amor. O maior gênio da humanidade, o autor, o pai da física, o inspirador de todos os físicos, foi muito mais um buscador de Deus, foi muito mais um teólogo, um apaixonado, do que propriamente pela física. E pouca gente sabe disso. Por isso que nós defendemos a nossa tese com o fundamento da lei de ação e reação da física. A lei de ação e reação de Newton serve como fundamento para todas as leis de ação e reação da química, da matemática, de todo o sistema corpóreo ou extraincorpóreo. A ação e reação é uma lei universal, não é apenas uma lei da física. Meus amigos, qual é a motivação das nossas paixões? Estamos apaixonados hoje por qual tipo de conhecimento? O que acontece com o apaixonado no namoro? Você está apaixonado ou apaixonado pelo ente querido. Você quer saber tudo dele, tudo dela. Me conte, eu quero conhecer você, porque eu tenho interesse em conhecer sua vida, porque eu estou apaixonado, apaixonada, eu quero esse conhecimento para viver melhor com você, para entender melhor você. Então, aquele menino que ali se encontrava na roça, por um momento ele disse, não é isso, não é isso, eu quero outra coisa. Como o inverso aconteceu, eu falei de Newton, a mãe de Newton tirou o menino da escola, porque o menino sofria bullying na escola, porque tinha um cabeção. Aí a mãe falou, meu filho, somente eu posso ser professora, porque você é muito inteligente, eles não entendem você. Isaac Newton estudou na roça, aprendeu com a mãe na roça, diferente do meu amigo. O maior gênio da humanidade aprendeu os fundamentos e desenvolveu suas teorias melhores no campo, na roça. Então, nós nos apaixonamos facilmente com a primeira tentação, transformar pedra em pão, em pães. Nos apaixonamos em aprender nossas profissões. Nos apaixonamos em aprender e sermos doutores em nossas ciências. A segunda tentação é no pináculo do templo. Agora que o espírito ganhou a temperança, ele tem controle sobre seus instintos, ele agora precisa aprender a ter humildade. A segunda tentação. Primeiro, vence com a temperança.
A segunda vence com a humildade. E a terceira é a tentação do mancebo rico, que cumpriu todos os mandamentos. E Jesus diz: queres ser perfeito? Olhou o jovem com amor, viu ali um exemplo de virtudes, um ser virtuoso. Mestre, eu faço isso desde a infância. Falta uma coisa para você ser perfeito. Vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele ficou triste, porque era muito rico. Ele não pensou na alegria que ele ia provocar em doar tudo aquilo para tanta gente que precisava. É o terceiro estágio. Terceiro estágio, onde Jesus podia ter tudo com o poder dele. Eu te dou tudo, se diante de mim te prostrares. E ele disse: adorarás somente a Deus, ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Ou seja, mesmo depois de adquirir toda a ciência, mesmo depois de adquirir todo o conhecimento e dominar as virtudes, tente distribuí-las para todos. Tente distribuir através da caridade. Ou seja, a caridade é a única maneira de se vencer a terceira tentação. A humildade é a única maneira de vencer a segunda tentação. E a temperança, controle, disciplina, é a única maneira de vencer a primeira tentação. Mas tudo isso para quê? Tudo isso para que nós possamos vivermos apaixonados, paixão, vontade. Acordarmos pela manhã e dizer: hoje eu vou aprender algo da minha profissão, eu vou aprender algo de mim mesmo, mas eu vou aprender algo para as pessoas, para servir. Para servir. Não vou aprender algo só para ganhar dinheiro, eu vou aprender algo para ganhar almas, para pescar almas, para ajudar as pessoas, fortalecê-las, levantá-las em suas necessidades. Então, meus irmãos, qual é o móvel das nossas ações? Não podemos mais viver uma vida rotineira, uma vida autômata, uma vida de robôs, uma vida estressante. Precisamos romper, sair do sistema e perceber que há algo maior. Foi o que Jesus fez. Ele nos ensinou e fez. Vindo para cá, eu me perguntava, por que ele precisou passar por tudo aquilo? Como o sofrimento de Jesus nos provoca reflexões. Por que teve que sofrer tanto para ensinar? Porque somente quem ama tanto não se importa com tanto sofrimento. Ele podia se livrar daquilo. Mas ele quis provar que com amor e pelo amor é possível ajudar as pessoas, ainda que isso custe a própria vida. Ontem eu disse para Marisei à noite, nós precisamos proteger o Tratado dos Evangelhos. É a nossa herança, é o nosso legado. Todo sacrifício é pouco para essa obra. Todo sacrifício é pouco. É um presente de Deus, não é presente nosso. É presente de Deus para mim, para quem fez, para quem escreve, para quem pesquisou e para quem está lendo, que agora estou lendo, agora estou aproveitando. Saboreando esse ser maravilhoso. Saboreando esse jovem Galileu lindo, espetacular, fantástico, humilde, sereno, imperturbável. Imperturbável. E mesmo vindo até aqui, eu perguntava: Senhor, por que o Senhor teve que sofrer tanto? Ele não se importou. Porque quando se ama, nem perdoa, pede: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque a cruz recebeu o amor, e antes era símbolo
da criminalidade e depois que o amor foi crucificado, não era para só ser símbolo da fé, símbolo santo da fé. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus: Senhor, multiplica os meus talentos, indica o meu caminho, para que eu possa ter razão para viver, para que eu possa encontrar no conhecimento o prazer, sentir prazer em conhecer, sentir prazer, emoção, alegria de verdade em conhecer. E através desse conhecimento, nós verdadeiramente, aí sim, evoluirmos. Muita paz a todos e até a próxima.